sua vinda é certa, e ela descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Podemos tomar os assentos aqui, Senhor. Precisamos em Cristo, hoje vamos usar uma ferramenta com ilustrações para nos ajudarmos a ter em mente esse tema que nós vamos compartilhar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um tema em função da sua profundidade. Eu diria que não estou em altura de poder falar sobre ele. Fazer alguém conhecer Deus não é isso o nosso alvo no tema. Porque eu tinha que ter uns 500 anos ou 1500 para ter uma noção de como é que Deus age, para poder partilhar das informações com os irmãos. Mas o objetivo do nosso ensino de hoje é um incentivo aos irmãos nesse esforço de podermos conhecer ao Senhor. Amém? Amém. Então precisamos conhecer e também desafiar. O nosso objetivo é desafiar a Igreja de Cristo a desenvolver um relacionamento íntimo. Quando estamos a falar de relacionamento íntimo, estamos a falar de conhecer, conhecimento. Ao Senhor, um conhecimento baseado no amor. Os irmãos recordam que nós estamos no nosso seminário, não é? Ou numa das sessões jornais. Então, estamos aí, como a gente diz lá no sul da Angola, levando. Vocês aqui dizem sempre, valeu. Ok. Estamos todos? Ok. E, especificamente, nos nossos objetivos específicos, para o nosso seminário, nós precisamos diferenciar o que é saber sobre Deus do conhecer a Deus. Uma coisa é saber sobre Deus no catecismo, nas pregações, na escola da teologia, a gente vai e aprende sobre Deus. Mas conhecer Deus é diferente. E nós iremos ver como diferenciar estes dois aspectos. No nosso texto, gostaria de poder citar, além de diferenciar a Deus, também vamos tentar entender a importância de se ter um relacionamento íntimo com Deus como ponto de partida do nosso serviço cristão. Alguém que íntimo também, isso já ficou. É aquilo que se chama livre. Eu gostava muito de apreciar as pessoas no tempo da outra senhora, quem tivesse um livro para chegar até o José Eduardo dos Santos. Você estava nesse livro. Esse é o livro. Se você tem um livro, não quer dizer irmão. Ele é um ponto de partida no serviço cristão agradável. E também vamos verificar, então, como o conhecimento, essa intimidade com Deus, torna o crente ímpar. Eu gostaria de apresentar uma reclamação da minha filha. Os irmãos que fizeram o flyer ou o poster desse seminário, colocaram lá na minha face. E aí eu disse, pai, aquele não é o pai. Disse, mas por quê? Está muito escuro. Eu disse, o pai é escuro. Ele disse, não, mas colocaram muito escuro, que não se consegue ver a cara do pai. Irmãos,
a próxima vez dá-me foi um pouco de megacolarino. Quem conhece alguém consegue diferenciar a distância em todas as circunstâncias. Conheçamos. O nosso texto básico diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Outras pessoas que falam: esforçai-vos em conhecer o Senhor. Esse conhecer o Senhor leva a uma realidade, a própria manifestação do Senhor. Eu estava tentando controlar o tempo, estou a ver aqui vários relógios, cada coisa com uma hora diferente. Então, se eu ultrapassar o tempo, não se preocupe. Eu não sei se estamos na hora do Brasil ou vocês têm muitos relógios e está lindo. Então, diz o seguinte: como a alva, como o amanhecer. Amados irmãos, você pode estar a viver um momento difícil na sua vida. A dor, o choro, pode levar toda uma noite. Ainda que a noite seja longa, a madrugada vai ter. O dia há de chegar. O segredo está. Conheça quem? O Senhor. Se esforça em conhecer o Senhor. E diz que a sua vida é certa. Pode demorar para uns um ano, para outros 2, para outros 10, para o outro que 20. Abraão esperou. Mas a sua vida é que? Aquela vitória que você já teve, vamos dar a certeza dele. Mas a vida do Senhor é certa. Ele descerá sobre nós como chuva. Há vários tipos de chuva. Aqui caracteriza a chuva do inverno. Vocês estão aqui em Luanda, aqui quando se fala de chuva, é para chegar de dia. Nós lá no sul, chove. Parou de chover, a gente sai à rua sem nenhum problema. Às vezes você verifica, cava um pouco a terra, debaixo daquela terra está seca. Mas a chuva que o Senhor está dando, uma chuva que rega a terra. Isso está a mostrar a bênção que Deus traz na sua chuva. Mas por que não estamos a receber essas bênçãos do Senhor? Porque não conhecemos o Senhor. Você já verificou, às vezes, um avô quando te visita, um tio quando visita, e você prepara aquilo que ele gosta, você o conhece. Por norma, ele antes de sair vai fazer o quê? Põe a mão no quê? No bolso. Antigamente, agora o avô vai perguntar: filha, para tu ir para. Aí ele pensa, porque você conhece o quê? Aquela pessoa. Esforcemos em conhecer o Senhor. Em relação ao fundamento bíblico, nós vamos olhar a questão da definição de conhecimento. Amados irmãos, eu não quero aqui apresentar como um expert. A gente já quando está pregando, começamos a pegar todas as línguas hebraicas e não, esse não é o objetivo. Estou aqui tentando impressionar os irmãos que eu conheço. Eu não tenho link de Deus. Se tivesse, resolveria o problema de todos que estão aqui. Mas com base nas Escrituras,
nós podemos ver que essa palavra conhecimento no hebraico é a palavra Ada. Se estou a pronunciar bem o hebraico, não, mas essa é a palavra do hebraico, a língua que foi escrita no Antigo Testamento. Não exatamente no Novo Testamento. No Novo Testamento já é a língua grega. E ao olharmos, esta palavra conhecimento tem vários sentidos e significados. Conhecimento tem a ver com algo que nós podemos constatar com a visão. É quando reconhecemos algo em função do prévio conhecimento. Estamos familiarizados com algo. Conhecimento tem a ver com revelação, é uma das fontes também do conhecimento. Quem conhece é aquele que experimentou uma vivência, uma determinada realidade. O conhecimento, se olharmos, sobretudo, no Antigo Testamento, diz que Adão conheceu a sua esposa que é Eva. E daí resultou o quê? Concebeu o quê? Um filho. Estamos a aqui com o eufemismo. Algumas crianças estão por aqui, mas nós os adultos estamos a entender. Conhecimento tem a ver com aquela intimidade física. Isto é, conhecer a Deus, chegar a esta dimensão do ser divino. Mas é importante termos que o conhecimento é um processo que requer tempo. Chama a atenção, sobretudo, as adolescentes e jovens. Ninguém conhece alguém em uma semana, em um mês, não tem pressa, leva tempo. Até as pessoas estão casadas, uns estão a viver assim. Eu não conheci assim o meu esposo, a minha esposa. Você já tem pressa porque eles chamam já estão no pilar. Não, o pilar ainda não. Se não secou. Conhecimento requer dedicação. Vocês que estudam, aquela coisa de estudar matemática, eu por um queria ser engenheiro, ia ser feliz engenheiro, mas essa coisa de estudar ciências exatas é que as minhas operações não pagavam exatas. Eu desisti, porque não tinha a paciência de me dedicar àquela ciência exata. Conhecimento não é um pouco de mágica, requer dedicação para aprender uma determinada realidade ou uma ciência. Requer perseverança. Também requer bom senso. Você, quando vai analisar todas aquelas informações, tem que ter quê? Bom senso. Porque é uma hora que parece que Deus está falando, a outra hora é Satanás também está aí a falar. Você tem que ter bom senso para poder discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do maligno. Para ter conhecimento e sobretudo de Deus, requer humildade. Você já é o sabichão, o cabeça grande, sabe tudo. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Já conhecimento de Deus não é saber sobre Deus. E Deus se revela àqueles que são humildes. Há pessoas que não estudaram nada de teologia, mas na sua humildade Deus se revela. Simplicidade. Não complica. Deus não é complicado. Deus é simples. Deus não
não como um pessoal que estuda medicina ou advocacia. Quando você escuta esses homens que estudaram medicina ou direito, quando eles começam a falar, eles complicam a coisa. Para você compreender que ele estudou. Deus não é complicado, Ele não quer que é complicado. Ele não precisa demonstrar que Ele é Ele se revela na simplicidade. Conhecimento também requer repetição. A repetição é a mãe de todas as ciências. Os fenômenos têm que ser repetidos. E conhecimento requer sacrifício. Para conhecer algo, sacrifício. Muitos de nós, por falta de sacrifício, do conhecimento, não chegamos onde queríamos chegar. Não. Mas que é difícil, é complicado. Eu desisto. Os outros que vão desistir estão distante. Você desististe. E cá está aí. Mas nunca é tarde demais para recomeçar. Aleluia! Nós precisamos compreender o contexto bíblico dessa passagem. Sobretudo, nós vamos analisar o contexto político e o contexto religioso. No contexto político, essa passagem ocorre por volta do ano de 750 a 730. Estamos a falar daqui antes de Cristo. A contagem é regressiva, não é isso? Nada novo aqui. Então estamos a falar que isso ocorre na época dos reis Uzias, Acais, Ezequias, sobretudo no momento em que Israel vivia um momento próspero. Mas do ponto de vista religioso, no momento em que o povo estava a prosperar, o povo abandonou Deus e seguia a idolatria. Então Deus procura anunciar ao povo que por causa dessa atitude, o castigo de Deus seria iminente. Deus iria usar uma nação pagã para poder castigar o seu povo. Estamos a falar a Síria e Babilônia, que eram grandes potências que foram surgindo. Porque o povo não tinha intimidade com Deus. Como a vida dizia bem de estar com Deus, a necessidade de o povo conhecer. Foi nesse contexto que Deus então apresenta essa mensagem ao seu povo. Mas o que é isso quando estamos a falar de intimidade? A intimidade é o resultado de um desejo mútuo. E o exemplo que temos é de Moisés, na tenda da congregação. Moisés ia encontrar-se com Deus na tenda e Deus vinha ao encontro de quem? Mas, irmãos, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso conhecimento, Deus virá ao nosso encontro. Desculpa dizer isso, mas Deus, por vezes, Ele gosta de lidar conosco como um pai brinca com o seu filho, esconde. Ele se oculta para que nós possamos buscá-lo e Ele revelar-se a nós e a nossa vida. E esta figura de pai e filho, que é um modelo exato da intimidade entre Deus e a humanidade. Olha quando Jesus diz em João 17, 21 a 22, temos aqui escrito: Pai,
Assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam o quê? Em nós. A intimidade que o pai tem com o seu filho. Depende, nós cada um. Há pessoas que cresceram num lar que o pai não lhe ama. O filho não consegue aproximar-se do pai para poder falar. Ele está fugindo toda hora. Mas numa família normal, o filho, quando está sujo, o pai está todo branco, o filho vai a tia só contra o pai nunca vai deixar cair o filho porque tem uma reunião, está de roupa branca, irmão. A intimidade. Ele pergunta, faz perguntas, conversa. É um modelo entre Deus e a humanidade. Um outro modelo mais específico que as escrituras pegam aqui é entre o esposo e a esposa. Deus trata da igreja, do seu povo de Israel, como esposa. Em Apocalipse 21:9 diz: vem, mostrar-te a noiva, esposa do Cordeiro. Essa intimidade entre o esposo e a esposa tem a ver com o amor. Mas vamos ver um bocadinho mais tarde. Há um texto, baseado nesse contexto que estamos a ler, em que Deus faz comparação da maneira como ele reage ao povo buscando e a maneira como o amor do povo se expressa. Eram situações totalmente diferentes e abismais. Mas hoje, por que nós não conseguimos, a igreja não consegue desenvolver essa intimidade com Deus? Existem barreiras que impedem essa intimidade com Deus. Nós ainda devemos ver algumas barreiras da intimidade com Deus. A primeira barreira tem a ver com a superficialidade. Apenas o nome de Deus está aqui nas nossas bocas. Nossos corações distantes de Deus. Recentemente eu vinha com os meninos no carro e estava passando num outro carro, estava a tocar um louvor. E a cantar o louvor, e uma senhora passou a tocar na mão. Então, Jesus disse claramente: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis como eu vos digo. O que Deus está dizendo nisso? Qual é a resposta de Deus? Deus quer que sejamos profundos nesse conhecimento, nessa intimidade que temos para com Ele. Temos aqui uma imagem que mostra a profundidade. Todos nós gostamos de ir a uma piscina, ao mar, mas nem todos temos a capacidade de ver. Não conseguimos desfrutar. A nossa relação com o mar é só água e areia. Muitas vezes saímos mais sujos do que limpo, com muita areia. Assim está a vida de muitos crentes. Quando vem à igreja, quando você não tem intimidade com Deus, os teus problemas, a tua preocupação na igreja vai: será que o Senhor estava bom? Aquele irmão vestiu bem? Deu muito bem oferta. Aqui na igreja, atenção, não está o dinheiro da igreja. Você não tem intimidade. Você com Deus, você só está preocupado com as coisas que estão bem. Se o cabelo dele estava bom, se o sapato estava limpo. Quem tem intimidade com Deus e buscar a Deus está preocupado em viver a graça e a bênção. Isso é que mais não importa. Mas falta de profundidade
Você vai começar a se preocupar com a areia da praia. Entra limpo, sai quê? Vem à igreja, sai pior. Um babado que eu vi na minha igreja. Tua preocupação nas redes sociais. Pessoas que falam mal da igreja. As pregações que estão nas redes sociais, os louvores, você nunca partilha. Nós os babados que saem de lá, você é a rainha das partilhas. Oh, amada irmã, como você conhece a Deus? De modo que superficial ou em profundidade? Você toma banho de caneca ou de profundidade? A nossa realidade aqui de agora, às vezes somos obrigados a tomar banho de caneca e não de chuveiro. Mas vamos a falar de quê? Em profundidade buscar. A que dimensão você está? Amados irmãos, deixa eu te dizer o seguinte. Eu ultimamente começo a ficar preocupado, sobretudo com essa nova geração pentecostal. Nós criticávamos os nossos bem-amados daquela grande igreja onde nós saímos. Alguns de nós saímos, porque havia os praticantes e não quer. Hoje, eu já encontro pentecostais, assembleados, praticantes e não quer. Entre nós, os pentecostais, já existem religiosos, formalidades sobre a igreja de quê? Formalidade. É formal só. E já que nós amigos dizem, eu nasci na igreja. Na igreja ninguém nasce. Olha, Augusto é Mula, olha lá na Lucrécia, agora está dando no Menezes, ou coisa parecida, na clínica fecharam a Santa Marta. Ou em tua casa. Eu sou da igreja. Não acreditei ontem. Eu vim aqui comprar peixe e regressava no táxi. Havia uma troca de palavras com a senhora e um senhor deficiente. A senhora bateu no carro. Esse carro! Hoje esse homem vai me sentir. Esse carro, daqui a pouco a viatura para a esquadra. Mas depois os anos acalmando, depois a senhora vai dizer, eu sou dirigente da igreja. Você pensa que eu sou dirigente da igreja? Acha que eu sou burra? Não sei o quê. Amados irmãos, outra barreira tem a ver com falha em priorizar. Aqui em Luanda, se revitaria muito tempo. Mas quase um plano. Volta de meia já está acordado. Sim, tem que sair, para apanhar. Tem tantas coisas para fazer que não tem tempo de orar, de meditar a palavra. Horas nas redes sociais, nas novelas, que não tem tempo para o Senhor. A resposta de Deus é que nós precisamos ter sede de Deus. Nós temos sede do prazer do mundo e não sede de buscar o Senhor. Olha o que diz no Salmo 41, 1 a 2. Diz, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Oh Deus, minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo. Quando poderei encontrar com Deus? Essa figura da corça aqui
muita realidade é que é se explicar, mas no sentido de que não só o aspecto de sério, mas a coisa usa a água como um elemento para poder se despistar dos perigos ou dos predadores. Amados irmãos, precisamos ter fome e sede de Deus. Será que você tem fome? Tem sede de estar a sós com Deus? Quanto é o tempo que você tem em casa de buscar a Deus, de meditar, de se sentir em paz na presença de Deus? Mas você só poderia em buscar coisas que não edificam. Foi aquilo que nós dissemos, que nós temos, por vezes, um foco equivocado. Nós queremos muita informação sobre Deus e temos foco aqui em intimidade. Buscamos informação, mas não temos intimidade com Deus. 2 de Timóteo 3, 7 diz: sempre aprendendo, mas nunca capaz de reconhecer a verdade. Então, nós podemos saber muito sobre Deus sem conhecê-lo, porque não temos intimidade com Ele. Sabemos muito sobre a pessoa, mas não o conhecemos. Paulo diz: quem conhece a Deus, automaticamente a influência de Deus o transforma. Deixa de ser a mesma pessoa. Em 1 Coríntios 9, 27 diz: não, eu esmurro o meu corpo, fazendo o meu escravo, para que depois de eu pregar aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado para o prêmio. Amado irmão, quando nós afirmamos que conhecemos a Deus e nos comportamos como ímpio, o próprio mundo diz: você não é de Deus. Quando alguém conhece, alguma coisa muda na sua vida. É difícil. E agora, quanto mais as pessoas aparentam conhecer, têm um diploma de mestre, de professor, doutor, o comportamento dele é de um indivíduo, desculpe usar essa expressão, num atumbo. Porque o que ele conhece não está de acordo com aquilo que ele faz. Quem conhece é uma pessoa humilde, simples. Os nossos doutores e mestres de Angola é a arrogância. Eu estive numa instituição de ensino em que havia os doutores, professores, e eles se tratavam pelos nomes: o João, o Manuel. Certamente, para vos dizer que 90% daqueles indivíduos que lá estavam não é um problema. Porque hoje em dia, o problema se escutou um pouco, o nome dele muda. Eu nunca vi nenhum presidente dos Estados Unidos a levar título. Doutor George Bush, Doutor Obama. Em Angola, se não tem doutor, é general. Até caminhões aparecem. Ok, vamos deixar o perigo de lado, mas essa é a nossa realidade. Estudamos só um pouco. Eu sou doutor, já completamente doutor.
é a cultura dos outros. Os grandes nos trouxeram esse palavra. Doutor para aqui, doutor para ali. Então, olha o que o doutor está a fazer. Especialidade, mexer no erário. Somos especialistas nisso. Especialistas em arrogância. Sabe tudo, mas na realidade sabe pouca coisa. Amados irmãos, a resposta que Deus nos dá é a necessidade das disciplinas espirituais. Será que a irmã, o irmão, pratica as disciplinas espirituais? O que estamos a falar? Estamos a falar da necessidade da leitura das Sagradas Escrituras. Estamos a falar da meditação da palavra, do jejum, de estabelecer retiros para buscar o Senhor. Isso é que faz toda a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas como é possível? Ai, irmãos são sensíveis. Quando estão a passar em situações problemáticas, ouve a voz de Deus, não sai hoje, não faça aquilo. Mas você é cristão, começa a andar parecendo mudando. Você não para ouvir a voz de Deus. Não há diferença. Você é como um religioso qualquer. Não. Temos que ser diferentes da pessoa. Isto requer ter, conhecer a Deus e ser sensível ao que Deus propôs. Deus ainda ama e sempre ama. Existem benefícios quando temos intimidade com Deus. Vamos ver rapidamente alguns benefícios da intimidade com Deus. Sobretudo, vamos ler todos os textos por uma questão de gestão do tempo. Já entendo também, os pastores só começam a falar, só sabe começar, não sabe terminar. Mas eu estou preocupado com a hora de terminar. Daniel capítulo 11, no seu versículo 32, a parte dele nos diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará povo pequeno e ativo. Quem conhece Deus, ele se torna povo e ativo. É o primeiro benefício da intimidade. O segundo, ele recebe a revelação divina, os pensamentos de Deus de São Positivo. Vocês conhecem o caso de Daniel, no capítulo 2, versículo 23? Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele não pedia interpretação do sonho, ele pedia para que as pessoas contassem o sonho que ele teve na cabeça dele. Uma coisa é interpretar, outra coisa é adivinhar. E no seu reino ninguém conseguiu fazer isso. Ao ponto de dizer, mata toda a gente, vamos apagar essa raiva desses indivíduos que não valem nada. Mas Deus usou Daniel para revelar aquele sonho. Oh, amados irmãos, você como servo a Deus, Deus vai te mostrar que isso que está a trazer é burla. Não se emociona. Mas há muita gente que só os olhos dele fecham quando ele fala, vai ganhar muito dinheiro, vai ter uma oportunidade. Sempre que alguém me traz uma oferta e começa a me dizer que eu vou ganhar já muito dinheiro, porcentagens anormais, é para desconfiar logo. Não precisa ter Deus falar. Temos que ser sensíveis ao ouvir que Deus revela o que vai no coração dos homens. Outro elemento, outro benefício da intimidade com Deus é prioridade em obedecer a Deus. Temos ousadia. Por vezes somos pressionados na família, no serviço, lá no teu carro ou coisa parecida, a fazer a vontade dos homens. Nós temos que ter ousadia entre fazer a vontade do homem e fazer a vontade de Deus. A escolha é Deus é prioridade. Posso perder o emprego, posso perder
o respeito pela família, mas Deus tem aquele a fidelidade. Não tenho medo. Não. Se eu amo a Deus, eu posso passar por situações aflitivas, mas no final, o meu repertório de aleluia. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 13. Esse versículo, sobretudo o versículo 13, é muitas das vezes mal interpretado por nós, os evangélicos pentecostais. Mostra que o facto de termos Deus, a gente pode, eu posso tudo naquilo que me fortalece, eu posso. Não é uma questão de poder. Mas se vê em contexto, o apóstolo vê em contexto, vamos ler isso desse versículo, apesar de estarmos a gerir o tempo. Filipenses capítulo 4, vamos ver o contexto, o que nos diz? Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você só fica contente quando o bolso está aqui cheio, quando a barriga está aqui cheia. Só fica contente com o marido quando o marido tem. Só fica contente com a mulher quando a mulher faz. Mas Paulo diz, em qualquer circunstância, eu tenho que contentamento. Tanto se estar humilhado, como ser que honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho que experiência. Estamos a falar de quê? Conhece. Tenho experiência, tanto de fartura como de quê? Amado irmão, a vida é de altos de quê? A minha circunstância. Se você é evangelista, naquele tempo a tua vida aqui estava no quê? Nos altos. Agora a situação mudou, tua vida está nos. Se você é progressista, tua vida está nos, né? Amanhã não vou citar em nome de quem está lá. Você pode estar aqui. A vida tem essas coisas. Essa é a dinâmica de quê? Saiu Biden, entrou quem? Trump. Amanhã vai entrar outro indivíduo. A vida tem essa circunstância. As coisas mudam. Hoje uma coisa que está a ser mais procurada, amanhã será que outra coisa. Mas como é que você só feliz quando tem? A nossa felicidade não está nas coisas terrenas. Se você vem à igreja por causa das bênçãos materiais e das circunstâncias da vida, você é pior que o ímpio. Eu estou indo na igreja para ser abençoado, aleluia. Eu fui buscar a minha bênção. Oh Senhor, você é que está. Isso é igreja, isso é casa. Não vou dizer o nome. Amados irmãos, não é essa a realidade que a gente vive dos homens de Deus. Agora já você foi embora. Vamos ver o exemplo de Jó. Jó, eu gosto de Jó. De uma das pessoas que eu mais gosto na Bíblia, vocês podem visitar Jó 42, versículo 5. Homem temente de quê? A Deus. Que se desvia de quê? Como a esposa de Jó devesse tocar com uma vara com Jó, se desvia. Jó não é daquele que ficava zangado com as situações de vida em casa ou fora de casa. Não estou falando mal das esposas, estou dando um exemplo aqui. Jó superou a provação. No único dia, os filhos que foram, os bens que. O livro que eu sempre tenho muito receio de ler no Apocalipse. Muita gente diz, eu não gostei do Apocalipse. O livro que eu sempre tive receio de ler é o livro de Jó. Para que nenhum exemplo da vida de Jó pudesse afetar
aquilo que você mais foge é aquilo que vai te procurar. Oh, amados irmãos, quando a morte bate a nossa boca, Jó, no último dia, todos os filhos foram. Eu tive uma experiência, minha primeira filha não fez 4 meses. Foi, oh, que dor. Mas a vida, meus irmãos, é nessas coisas. A vida continua. Aleluia. Sabe uma coisa que Jó chegou a dizer? Vamos só ler Jó 42:5. Os irmãos depois possam pedir à igreja para os técnicos passarem para vocês os slides de hoje. Em Jó 42, versículo 5, algo importante. Jó era um homem que Deus batia o peito, dizia até está vendo o meu servo Jó, o meu servo. Chama de novo. Quando Deus bate o peito por alguém, é algo terrível. Já viu o meu servo Jó? Olha que o Jó disse, porque depois de sofrer tudo aquilo que ele viveu, disse, 42:5. Eu te conhecia só de ouvir. Era algo que é intelectual. Por isso, de ouvir. Mas agora, os meus olhos cheios. Vamos deixar aquele livro de só ouvir. Os pregadores falam que a pregar você conhece Deus só de ouvir. Você tem que chegar a uma outra dimensão de ver Deus na tua vida. Não tem problema é você e Deus, não é você e o pastor. Os irmãos da igreja não me visitaram, não oraram por mim. Deixa só crer. Ou quando fiz quantas as vezes que os irmãos já oraram para visitar? Eu se me visita de irmão, já teria voltado no mundo. Em um relacionamento com quem? Você pode ter problemas com o pastor, a igreja não é do. Respeitamos o reverendo aqui, mas a igreja não é dele. Não posso dizer para arranjar confusão com. Oh, glória a Jesus. Mas precisamos ter a intimidade com Deus. Ok. Há um outro exemplo que eu gosto. Abraão. Vocês vão pegar essa escritura, o Gênesis, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 15 e o capítulo 22. Isso nós podemos ver em todos os homens de Deus que é comum. Sensibilidade em ouvir a voz de quem? De Deus. Deus disse, saia daqui da tua parentela. Em que você está preso? Você está preso em quê? Se eu deixar isso, a minha vida. A tua vida Depende dos homens, depende do quê? Eu vou te deixar assim. A gente está dizendo, deixa esse emprego. Há um irmão que, alpinista, essa coisa de escalar montanhas, de repente todos os fios que ele foi colocando, aquele cabo foram arrebentando e ele foi caindo em queda ali. Depois aquilo parou. E ele começou a orar, Senhor, ajuda-me, salva-me, salva-me. E Deus disse, meu filho, corta aqui, a corda. Aquela é a única coisa que estava ali de proteger. Ele disse, deixa eu colocar a corda, filho. Meu filho, se Deus te diz uma coisa, às vezes parece que algo sobre algo que não dá para fazer. Faça. O irmão ficou ali pendurado, com frio, e a seguinte de manhã, quando
a distância que tinha onde ele estava do chão era uma distância de quase 1 metro. Ele caía, a neve ia lá para lá. Mas por causa do seu medo, ele morreu o quê? Você, por causa do teu medo, Deus já está dizendo uma coisa, não quer fazer. Mesmo essa pessoa que nos sustenta. Minha irmã. Não nos pergunta. Irmã. Além dela fazendo o doce, namorava. Estou a falar de irmã. Nossa irmã. Não deixa de ser irmã. Namorava todo. E o irmão mesmo retornou para ir falar com ela, para deixar aquela vida. Ela disse, mas quem tu vai me ajudar quando o meu negócio cair e vai me apoiar? Esse teu namorado que me apoia. Eu tenho um filho para sustentar. Aí, nessa vida dela, contraiu uma enfermidade com ele. Quem está sustentando o filho dela? Você começa a pensar em coisas, mas Deus tem a última palavra. Ele é que paga mesmo a minha universidade. Você vai terminar a universidade, vai congelar, vai procurar emprego, não vai se encontrar emprego, ninguém vai te admitir. Os outros que não têm a universidade, Deus vai abençoar. Porque você está lá, ele não é ele. Continua, já é Deus. Amado irmão em Cristo. Obediência total. O filho mais querido, a gente chama sempre, o único filho, Abraão que é o único. Deus diz, depois da prova, oferece esse filho em quê? É sacrifício. Não, no caso. Se Deus dizer, oh Deus, mas alguma coisa parece que não cabe até bem. Mas ele obedeceu. Se eu vou arranjar problema comigo, você já viu como Abraão dizer na sua esposa? Ela se aguentou. Já Belinha é o único filho. Eu tinha uma tia. Ela tinha dificuldades, sobretudo em não conceber, mas sempre devesse conceber. Ela tinha paciência cesariana. E os filhos dela, aqueles que eram só dois. Ai, de ti que toca aquele menino. Era a confusão. Mas Abraão preferiu arranjar problema em casa. Aí tem problema com Deus. Mas sempre tem problema com qualquer homem. Ele não tem problema com o reverendo, aí tem problema com ele. Aqui vocês podem se entender, perdão. Mas quando eu não sei como é que você vai resolver esse problema. Oh, prezados irmãos. Temos o caso de Jacó. Jacó também teve que conhecer a Deus. Deus se revelou a ele em sonhos. Obrigado. Ele obedeceu às orientações de Deus. Deus lhe dizia, faça isso, faça isso. Ele não foi sem nada na terra do tio. Ele voltou o quê? A Deus lá. Porque seguiu as orientações de Deus. No momento de aflição, que ele tinha que voltar para encontrar-se com o seu irmão. Ele buscou o Senhor durante toda uma noite. Aqui também falamos que ele lutou com o Senhor. E o Senhor o abençoou. Tuas mãos, é só pegar exato. Já que está trocando carreira, vai nem ficar bom. Saiu do filme, saiu do filme, entra do filme. Amados irmãos, esses já fizeram dinheiro. Quem fez o filme? Cada vez que você assiste, está entrando dinheiro no bolso dele. Essas pessoas também que amam alimentar as redes sociais, dinheiro está entrando na conta dele. Cada vez que você assiste a uma postagem dele, alguns euros ou dólares estão a entrar. Nós estamos a consumir. Eu
vezes que eu entro para as redes sociais, minha preocupação é ver se a minha publicação do meu livro estão a partilhar ou não, e eu partilho de novo. Eu estou a procurar ter nas redes sociais também ganhar dinheiro. Eu não estou trabalhar. Uns estão ir às redes sociais para fazer o quê? Passar tempo. Se você passa tempo e ajuda sobre quando for às redes sociais, sobretudo no Facebook, procura Carlos Alfredo Bueno Rodrigues ou Alba Academia. O novo poster sobre o livro, partilha também. Vai me ajudar. Pelo menos alguém vai comprar ele. Vai recomendar para mim. Você está fazendo alguma coisa para glorificar o nome de Deus. Amados irmãos, temos o caso de José. Como ele conheceu Deus? Através do sonho. Alguém que está conectado com Deus sonha das coisas de Deus. Tu a vir assistir filmes de terror. Você faz assim. Eu tenho que já morreu há muito tempo que veio te visitar. Estou se levantando. Eu não estou conseguindo. Você está esperando aquilo que você está assistindo. Eu reconheço que existem ataques espirituais, mas muitos não é ataque. Você começa a assistir aquilo, começa a assistir aqueles filmes de adultos, x qualquer coisa. Depois, mulher de noite, mulher de noite, minha mãe. Ora sobre mim, desabafo, mulher de noite. Não é, deixa-se, não precisa de oração. Deleta tudo isso, deixa de assistir esse filme. Você vai ver que não é de noite, nem mulher de noite vai te visitar. Moisés, como é que foi o caso de Moisés? Ele teve visões através da demonstração do poder de Deus nas pragas do Egito. Moisés tinha arrepios espirituais, ia buscar Deus na montanha, 40 dias, porque ele entrava na tenda. Você 40 dias e 40 noites é de quê? É de filme. Agora, um mês de filme você é de quê? Você está. Um mês de novela, você está lá. E onde está Deus? Não há diferença entre você e o ímpio. Não no comportamento, mas na evidência das dimensões espirituais. Moisés, por desobedecer ao Senhor, Deus disse: você não vai entrar na terra, você está velho. Muitos de nós aqui, por nessa nossa desobediência, só estamos a ver as bênçãos de Deus, mas não vamos viver. O próprio Moisés, como é que ele conheceu Deus? Pela operação de diversos milagres. Mar Vermelho o quê? Se abriu. A provisão de Deus em alimentos e água no deserto. No deserto encontrar comida, encontrar água. Mas Deus estava lá operando. Eu anteriormente falei dessa diferença entre Deus a se manifestar ao seu povo e a maneira como Deus amava o povo. Amados irmãos, quando alguém se relaciona com outra pessoa, o compromisso tem que ser recíproco, não é? Do jeito que eu te amo, é também do jeito que você tem que ver. Do jeito que eu te respeito, é do jeito que você tem que ver. Se um ama mais, outro ama menos, esse relacionamento está desequilibrado. Ou para já. Se não chegou ao casamento, para dizer, não, foi bom, enquanto que durou. Nós temos que diferenças, senão um vai ficar a sofrer e o outro vai ficar sem amor. Deus diz, vamos ver o texto. O conhecimento de Deus, a vida do Senhor é que é certa.
É como amanhecer, como árvore, aurora. Descerá como o quê? Como chuva, aquela chuva do inverno. A chuva que quê? Que rega a terra. Onde Deus manifesta a sua presença no seu povo, a bênção, uma chuva que quê? Que é a água aqui, é o ponto de referência. Vamos ver agora como é que o povo, o amor do povo de Deus é como a nuvem da manhã. Da manhã aquela nuvenzinha cai no quê? No vale. Não rega a terra. É como o vale da madrugada. Que cedo o quê? Passa. É algo que efêmero. O que Deus dá, rega a terra. O amor que o povo dá a Deus é algo que efêmero. Assim não há unidade entre Deus e o seu povo. Amados irmãos, precisamos conhecer como Deus age em momentos de crise. Ou conhecendo o agir de Deus em momentos de crise. Em crises espirituais, naturais, financeiras, patrimoniais e sociais. Amados irmãos, a experiência que eu tenho com Deus, na minha vida, Deus age no último minuto, no último. Você vai dizer, eu quase que matando o coração. Quando parece que já não há solução, já não há solução, então, eu já não vai matar a cardia. Eu já a experiência com Deus no último minuto, no último quê? Segundo da vida. Quando eu vou nos patriarcas na Bíblia, todos eles começaram a prosperar a partir de 65, 70, 80. Eu ainda não prosperei. Com a idade que tenho, apesar da minha cara estar aqui passando caminho, eu não me preocupo. Eu sei quando atingir os 60, 70, a prosperidade não me importa. Você tem pressa, porque vamos crescer. Aqui agora aprendemos a ficar rico da noite para o dia. Você precisa conhecer o agir de Deus. Ele age para cada pessoa de maneira diferente, em momentos diferentes, mesmos casos, mas agir de Deus diferente. A Bíblia fala a história de um profeta que foi para uma viúva. A viúva já não tinha nada, só tinha um pouco de quê? De farinha, azeite. Portanto, já agora tem aquele caderno. Oh, mulher, traga-me só um pouco com água. Esse não é o problema. Mulher tem que buscar água, tem aqui. Mas também traga um pouco de quê? De bolo. A mulher disse, só sobrou alguém? Para mim, o meu filho, vamos comer. Depois dessa refeição, vamos ter. Porque eu disse, não é assim. Vá, prepara o bolo, traga para mim com tempo. Deus, olha só o jeito de Deus. Vamos, Deus. Não seria normal, multiplica só e depois vocês comem e depois trazem. Não, depois trazem aqui. Fala isso, não. Estes pastores, estes profetas também são burladores. Já é pouco, pode estar primeiro aí. Quando Deus fala, eu não vou fazer a perda do fundo nenhum. Não, esse pastor já está falando porque vai pedir dinheiro. Não estou pedindo dinheiro. Mas estou a mostrar que Deus age de maneira diferente. Obedeça a Ele. Prossiga em conhecimento. Não espere que eu seja o pastor, o evangelista que vai lá para o teu problema. Você mesmo precisa conhecer como Deus age na sua vida.
Essa semana eu estava vendo uma situação terrível. Tinha um compromisso. Tinha com o editor que pagar uma fatura. Surgiu uma situação familiar, peguei os valores, tive que ver, que ajudaram uma situação. E eu comecei a orar, Senhor, não quer passar vergonha. Ajuda-me a ter esses valores. Ajuda-me, Senhor. Deus respondeu à oração, não me dando os valores que eu precisava. Só adiou. O editor não ligou para mim para cobrar. Deus tem maneira diferente. A mulher estava a ser perseguida, fugiu de uma casa e começou a orar a Deus, enviou um anjo, Deus que vai me proteger. Deus enviou uma aranha. A aranha montou a sua teia no lugar onde ela estava e dava a impressão que naquele lugar ninguém passou por ali. Nenhum anjo apareceu. As pessoas que não conseguiam olhar assim como tem teia da aranha, não vale a pena entrar, vamos ter passar em um lugar. É muito triste, porque ela queria um anjo. Aleluia. Amado irmão, inclina a tua cabeça. E replica. Replica sobre essa palavra. Todos nós precisamos. Por isso, não é algo que está no conhecimento de Deus, nem algo que já temos, mas é algo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Você está aqui hoje e talvez ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o momento. Este é o momento para você entregar a tua vida a Deus, começar uma nova caminhada. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, onde você está, faça-nos apenas um sinal, levanta a sua mão, queremos orar por ti. Temos aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Faça-nos um sinal, levantando a mão, nós queremos orar por ti. Obrigado por todos que estão aqui, já conhecem o Senhor. Vamos então orar, amados irmãos. Olhe a Deus. Não se sinta autossuficiente, mas peça que o Espírito Santo te capacite a buscar cada vez mais o Senhor. Para que Deus te ajude a compreender a situação que você está passando em sua vida, como você vai poder ultrapassar com a ajuda do Senhor. Olhe com o seu Senhor. Aleluia, Senhor. Pai da glória, eu preciso. Nós precisamos da melhor te conhecer. Para melhor te servirmos, Senhor. Tu és Deus. Tu és Rei e Tu és Senhor. Revela-te em nossas vidas. Que possamos ter as disciplinas espirituais. Temos tempo de ler a Bíblia, de vigiar, de jejuar. Para melhor conhecermos. Ouçam Deus. Eu agora estaria a orar. Talvez você está com uma situação aflitiva e precisa abrir o agir de Deus. Deus também se manifesta, o conhecemos através da operação dos seus milagres. Quando Ele opera os seus milagres em nossas vidas, nós estamos certos de que assim é um passo que estamos a conhecê-lo. Você que está aqui e precisa de ver um milagre de Deus na sua vida, no casamento,
no serviço, algum problema de saúde, Deus é o Deus que se revela. Pega apenas a tua mão direita, põe-o sobre o teu coração. Deixamos todos os nossos olhos estejamos concentrados. Senhor, Tu és o Deus que não mudaste. Moisés te conheceu através da operação de milagres e prodígios. Pai eterno, que a tua filha, o teu filho, colocou a mão sobre o coração, possa te conhecer a partir dessa dimensão. Esta enfermidade, Pai, que tem afetado a tua filha e o teu filho, nos olhos, na cabeça, no coração, nos órgãos reprodutivos, Senhor, em qualquer outro músculo, visite, Pai. E nós ordenamos que essa enfermidade abandone esta porta. Em nome de Jesus. Pai eterno, aquela situação no emprego, aquele documento que está naquela administração, aquele documento que carece do parceiro daquele responsável, Senhor, toque agora. Toque agora, Pai, e abra esta porta de bênção em nome de Jesus. Senhor, aquela situação emocional, aquela diferença entre aquele casal, entre esses cônjuges, Pai eterno, venha dar a solução. A solução está nas tuas mãos. Senhor, venha intervir, venha abrir portas, venha ajudar a fechar aquele negócio, venha dar orientação à tua filha e teu filho, como fazer e o que fazer para aquele negócio prosperar. Senhor, a provisão vem de ti. Nós estamos certos que o nosso Deus continua a agir e a girar. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso Salvador. Amém.